Nas últimas semanas, temos ouvido falar bastante sobre possíveis medidas do governo para ajudar as pessoas e também as empresas a atravessarem esse momento de crise. E na última sexta-feira, dia 24, o Senado aprovou um projeto de lei que cria uma linha de crédito para micro e pequenas empresas com 15,9 bilhões de reais em garantia do Tesouro Nacional. O texto foi enviado à Câmara, que basicamente fez algumas edições ali na proposta, e na sequência devolveu ao Senado, que acabou aprovando aí a nova proposta. E assim como todas as medidas adotadas pelo Estado, existem vantagens e desvantagens claras. E no vídeo de hoje, a gente quer te ajudar a entender melhor se de fato essa pode ser uma oportunidade, uma solução aí para o teu negócio em meio à crise que a gente está vivendo. Para a gente partir do início, então, o autor desse projeto foi o senador Jorginho Melo, que visava com ele basicamente facilitar o acesso ao crédito, como eu já disse, para micro e pequenas empresas. Nesse texto, então, se enquadram microempresas que faturam até 360 mil reais por ano e também pequenas empresas, empresas de médio porte, que faturam ali até 4,8 milhões de reais por ano. Existem uma série de critérios e regras que vão determinar se você pode ou não ter acesso a essa linha de crédito, mas também a quanto crédito você de fato vai ter acesso no momento ali de fazer a operação. De qualquer forma, os critérios eles estão claros aqui, nem todos são vantajosos e a gente quer explicar para você um pouco mais sobre eles. Em linhas gerais, para empresas que têm mais de um ano de existência, elas vão poder ter acesso até 30% do faturamento anual, né, do exercício anterior, né, então do ano anterior. Para pequenas empresas que já atuem ali próximo do teto do faturamento para esse enquadramento, daria algo em torno de 1,4 milhões de reais que elas poderiam acessar via esse crédito. E para microempresas que faturem próximas do teto ali de 360 mil reais, daria algo por volta de 108 mil reais. E como eu falei anteriormente, essa regra ela vale apenas para empresas que têm mais de um ano de existência. Para empresas que ainda não têm um ano de existência, as regras, como eu falei, são um pouquinho diferentes. E aqui vai valer, basicamente, ou a metade do capital social, tá certo? Então, se você tem lá 70 mil reais de capital social, você pode ter de crédito até 50% desse valor ou 30% do faturamento médio mensal da sua empresa. E essas regras, como eu já disse, elas valem para empresas que não têm ainda um ano de existência. Em relação às formas de pagamento, as empresas vão começar a pagar até 8 meses após a operação de crédito, o que é um prazo relativamente confortável, com a possibilidade de parcelar a dívida toda em até 36 vezes. A taxa de juros anual máxima para essa operação aqui, no caso ela vai ser igual à Selic, que hoje é de 3,75%, adicionando-se aí 1,25% aí de spread bancário. Esse dinheiro, uma vez você tendo conseguido tomar esse crédito, ele vai servir para que você possa fazer investimentos, pagar funcionários, para capital de giro também, para que você possa arcar com despesas como água, luz, reposição de estoque e por aí vai. O texto ele acaba no final das contas proibindo apenas o uso desse recurso para a distribuição de lucros ou dividendos para os sócios, o que no final das contas faz sentido levando em consideração a proposta, o motivo pelo qual esse crédito está sendo liberado. As instituições financeiras que vão participar da liberação desse crédito para as empresas, elas estão proibidas de negar o crédito em virtude de alguma restrição que a empresa tenha no seu CNPJ, inclusive algum tipo de protesto, enfim, coisas relacionadas a isso. Até aqui, as vantagens parecem ser muito boas, principalmente considerando o momento que a gente vive. Porém, é nas contrapartidas que a gente percebe o desconhecimento do Estado em relação à realidade da maior parte dos empreendedores e empresas brasileiras. Isso porque o empresário, a empresa que quiser tomar esse crédito, quiser acessar esse crédito, ela vai ser obrigada a manter o quadro de funcionários que ela tinha na data de publicação da lei. Inclusive, essa medida vale não só para o momento em que ele tomar o empréstimo, mas também durante toda a extensão da operação. Então, de todos os meses que ele for fazer o pagamento, até 60 dias após o recebimento da última parcela. Antes da gente explorar um pouco mais esse ponto, é fundamental fazer um disclaimer aqui de que a gente quer explorar aqui nesse vídeo a visão do empresário, tá? E da empresa, o quanto isso pode ser benéfico ou ruim para a empresa. No momento como esse, tirar a flexibilidade, tirar a liberdade do empresário poder manejar as pessoas que trabalham com ele de uma maneira que faça com que a empresa tenha mais produtividade, com que a empresa sobreviva a isso, é ruim, não só para o empresário, como obviamente para as pessoas também.
Então, feito esse disclaimer, eu acho que a gente já pode seguir adiante nos pontos aqui. Voltando ao ponto, então, de que um dos requisitos para poder ter acesso a esse crédito é a limitação aí no que diz respeito a funcionários e colaboradores. O que acontece é que as funções que você tinha dentro do teu negócio, como empresário, como empresa, antes dessa crise, elas não necessariamente cumprem, né, o seu objetivo no cenário que a gente tem hoje. Né? Trocando isso com um exemplo mais prático, imagine que se você tem um ponto de venda dentro de um shopping. Com o cenário que a gente tem atualmente, você vai precisar de muito mais força operacional distribuindo e entregando os seus produtos do que necessariamente atrás do balcão esperando que as pessoas cheguem. Afinal de contas, elas não vão chegar nesse cenário aqui. Como nem todas as funções dentro de um negócio elas são adaptáveis, nem sempre você consegue remanejar as pessoas, mesmo que provisoriamente, para que vocês consigam atravessar um período como esse, essa limitação ela vai acabar prejudicando muitas empresas que não têm como fazer essa troca. E aí você precisa analisar se vale a pena ou não pegar um empréstimo, tomar essa dívida, analisando se as despesas que você vai ter com a força operacional que não é útil no momento, elas vão conseguir ser cobertas, se elas vão conseguir ser absorvidas pelas receitas que você vai gerar com a força operacional que tem alguma utilidade para enfrentar essa crise que a gente está vivendo. No final das contas, não existem muitas vantagens em manter a estrutura atual. E aí, num cenário como esse, você pode acabar tomando essa dívida e ter prejuízo com isso. Apesar desse não ser o formato ideal, a gente entende que esse ainda é um requisito sobre o qual é possível fazer alguma coisa, visto que se você não tem as limitações que eu comentei anteriormente, você vai poder tomar esse empréstimo e dentro da tua estrutura organizacional, mover as pessoas para que elas continuem tendo algum aproveitamento e uma função que antes elas não faziam, mesmo que provisoriamente, e uma vez que a gente atravessar essa crise, cada um volta a fazer o que fazia antes. Entretanto, o texto dessa proposta ele tem um segundo requisito, que de fato piora bastante a situação. Esse segundo requisito ele visa basicamente que o empresário que for tomar esse crédito, ele precisa oferecer uma garantia pessoal de valor igual ou superior ao crédito que ele pretende tomar. A gente não quer entrar nos méritos aqui de quão improdutível e lamentável esse requisito é. No final das contas, eu acho que vale a pena a gente focar em quais são os aspectos que você precisa considerar, levando em consideração esses dois requisitos, para que você tome uma boa decisão, que na nossa visão são: o primeiro deles a se analisar é que se você tem como oferecer essa garantia, você muito provavelmente consegue manter o teu negócio em pé e se capitalizar sem necessariamente ter acesso a esse crédito. Isso vai fazer com que no médio prazo o crescimento do teu negócio ele seja muito mais sustentável e você mitigue, você minimize aí parte dos riscos que você assumiria ao de repente tomar um crédito que você não precisa. Além disso, apesar do tempo de carência que o programa oferece, é muito importante que você avalie mais ou menos qual vai ser a curva de retomada econômica do teu segmento. Alguns vão se fortalecer mais rápido, alguns vão ter uma retomada mais rápida, enquanto outros vão ter uma retomada mais tardia. E se você faz parte desses que vão ter uma retomada mais tardia, é muito importante você ficar de olho, porque durante esse momento você teve uma grande descapitalização e pode ser que a tua curva de retomada ela esteja para além do momento em que você de fato vai começar a se comprometer com as parcelas, aí pode ser que você piore o teu cenário, inclusive. O desconhecimento do Estado em relação à realidade dos empreendedores das empresas brasileiras é de fato lamentável. E a gente entende que mesmo que tenha existido algum tipo de boa intenção nessa proposta em fazer com que ela oferecesse um crédito às empresas que estão precisando agora, precisaria existir também um pouco mais de competência em, de repente, formular e refinar esse texto para que o crédito acabe chegando para quem de fato precisa. Na nossa visão, essa é uma medida que vai favorecer um grupo muito pequeno de empresas que se adequam a esses critérios que eu mencionei anteriormente, fazendo com que a maior parte das empresas brasileiras que provavelmente não se adequam a esse critério, elas acabem não tendo dinheiro, acabem não tendo acesso a esse crédito e, obviamente, vão sofrer com isso aí. Talvez algumas delas nem sobrevivam para poder contar a história. Se você acha que esse vídeo trouxe algum conteúdo relevante que pode ajudar os empreendedores e as empresas brasileiras a entenderem se de fato esse crédito é uma solução para os negócios delas ou não, não deixe de comentar aqui abaixo e também, obviamente, curtir o vídeo. E se você discorda da V4 Company a respeito de algum dos pontos desse vídeo e acredita que essa linha de crédito ela pode ser sim a solução para a maior parte das empresas e que de fato, e principalmente, ela vai chegar para aquelas que de fato mais precisam, não deixe de comentar aqui abaixo, trazer a sua visão, pode ser que você enxergue algum ponto que a gente deixou passar. E se você é uma empresa que está buscando novas formas de vender através da internet, fazer com que o seu negócio continue tendo fôlego mesmo durante um período como esse, não deixe de conhecer as soluções que a V4 tem, seja com a nossa assessoria financeira,
né, que já ajudou aí mais de 400 empresas no Brasil a venderem mais e continuar vendendo todos os dias, ou através da nossa formação de cientista do marketing, onde a gente explora o método que a gente usa para poder fazer com que essas vendas aconteçam de fato. Por fim, fica o convite para acompanhar aqui no canal da V4 Company o V4 News, todas as segundas-feiras às 19 horas. Meu nome é Gabriel Rubiati, eu sou Equity Partner da V4 Company e o nosso negócio é vender o seu.